a gente vai falar sobre a introdução, né? Para que é que serve matrizes, que era justamente uma das minhas maiores dúvidas no ensino médio. Tipo, para que é que a gente vai usar aquilo? Como que a gente usa? Aí tem as notações e algumas operações e quais matrizes são mais importantes de você saber o nome, o estilo dela e essas coisas. Aí as matrizes podem ser utilizadas em diversas áreas na computação, por isso que é interessante a gente saber o conceito e ter uma base bem formada delas. E justamente em VLC a gente tem uma unidade inteira só para as matrizes, determinantes e as propriedades. E aí as matrizes são essas coisas em colchetes, mas pode ser em parênteses. E aí aqui tem os elementos, tem as linhas e as colunas, né? Aqui tem o formato dela. Aqui é tranquilo, né, galera? Todo mundo tá meio que familiarizado com essa notação. E aí, por exemplo, quando você vai estudar processamento de imagens, eu nem sei se tem uma cadeira obrigatória disso, mas tem várias eletivas na grade de computação. E aí, quando você vai estudar processamento de imagens e essas coisas, uma imagem são formada por 3 matrizes, que é justamente uma matriz que tem os pixels azuis, uma que tem os pixels verde e outra que tem o vermelho. Por isso que o RGB é tão famoso, que é o Red, Blue e Green, né? E aí cada elemento da matriz é a intensidade da cor desse pixel. Por exemplo, nesse aqui, esse pixel tem 210 de intensidade azul, esse tem 167 de intensidade verde e assim por diante. E quando a gente junta essas 3 matrizes, dá justamente a imagem que a gente quer formar. Por isso que é tão interessante matrizes, porque tu pode armazenar qualquer coisa e é muito mais fácil também trabalhar com elas, principalmente coisas muito grandes, quando você coloca em uma matriz, é muito mais fácil trabalhar, porque tu tem meio que uma visão geral de tudo, sabe? E aí é muito importante matrizes, principalmente no nosso curso. E aí a notação é justamente cada elemento é formado por um IJ, onde I é o número de linha e o J é a coluna. Aí as linhas são na vertical e as colunas na horizontal. Então, por exemplo, se eu quiser um elemento aqui na segunda linha e terceira coluna, ele vai ser o A23. Aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Acho que não, né? Mas se tiver, galera, pode perguntar, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui no chat tá tudo tranquilo. Pronto, então vou continuar. E aí a gente parte para a soma das matrizes, que é muito tranquilo. Por exemplo, quando você quer somar essa matriz A com essa matriz B, você faz o primeiro elemento, que é o A11, um A11 da segunda matriz. Então, você sempre vai somar o seu elemento com o outro elemento igual da outra matriz. Então, aqui vai ficar 1 mais 1, aí 2 mais 2, 5 mais 5 e 4 mais 4, que dá justamente esse daqui. E aí aqui tem uma mais grandinha, né? Mas é o mesmo raciocínio. Você vai pegar o elemento dessa matriz e somar com o mesmo elemento da outra matriz. E vai somar tudo normal como uma soma e a matriz resultante vai ser a soma de tudo. E aí, acho que é só isso. Ah, não, tem uma questão. Na soma de matrizes, eu nem coloquei uma questão meio que para vocês fazerem, porque como é uma coisa tão simples, acho que nem precisaria, sabe? E aí aqui tem a resolução da questão. Deixa eu mostrar aqui a questão de novo, né? Aqui tem a matriz A e a matriz B. E aí é importante lembrar também que na soma de matrizes, a gente só soma matrizes que têm o mesmo tamanho. Porque se a gente fosse somar com matrizes diferentes, ia ficar um vazio. Por exemplo, se essa daqui fosse uma matriz 2 por 2, não tivesse esse 3 menos 1, né? Eu não conseguiria somar esse 1 com nada, porque aqui não teria nada. E aí ficaria... Não, a gente não pode colocar 1 mais 0, porque não é 0. Não existe uma coisa ali dentro, entendeu? E aí aqui, por exemplo, tem que ter sempre o mesmo tamanho. É muito importante isso. E aqui ficaria 1 mais menos 2, 2 mais 0, 3 mais 1 e assim por diante, né? E aí aqui tem a solução, aqui é a matriz A e aqui é a matriz B. E aí justamente a matriz A mais B, que a gente pode chamar de C, qualquer coisa,
Vai ficar 1 mais menos 2, 2 mais 0, 3 mais 1, 2 mais 3, e assim por diante. E aí aqui, essa é a matriz resultante. E aí na soma, não é nada demais. Geralmente a galera se confunde mais na multiplicação, mas a gente vai ver também a multiplicação. Tá aí, justamente. Na multiplicação, a gente tem que ter uma condição, porque você tem que multiplicar. É tipo assim, o jeito que eu decorei, o final da segunda matriz, da primeira matriz tem que ser igual ao começo da outra, e o que sobra é justamente o tamanho da matriz resultante. Aqui, por exemplo, eu tenho a matriz 2 por 3, então tem 2 linhas e 3 colunas, e a matriz B tem 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou conseguir fazer a multiplicação delas, justamente porque o final da primeira é igual ao início da outra. E aí o que sobra, que é esse 2 e esse 2, vai ser a resultante, que é a multiplicação. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Ninguém falou nada aqui no chat. Até agora, tudo ok. Putz, galera, a aula vai terminar em meia hora. E aí, aqui de novo, tem a matriz A e a matriz B. A gente primeiro tem que checar se elas podem ser multiplicadas. Então, aqui a matriz A é uma matriz M por N e a matriz B é uma matriz N por R. Como o N aqui e N aqui, o final da primeira é igual ao início da segunda, eu posso multiplicar e a matriz resultante vai ser justamente o M, o I. Vai ser justamente o M e o R, que foi o que sobrou. Aí aqui ele dá um exemplo, mas aqui a gente ainda não vai falar sobre isso agora, porque é como realizar a multiplicação, né? Aí a multiplicação, acho que aqui é melhor de falar. Você vai pegar assim, o primeiro elemento, a primeira linha da matriz, você vai multiplicar e somar com os elementos da primeira coluna da próxima matriz. Como assim? Ó, aqui a primeira linha dessa matriz é 2, 1. E a primeira coluna, galera, foi mal. A primeira coluna da primeira matriz é 2, 1. E a primeira linha é 2, 0. É 0, 2. Então, como que vai ser? Eu vou pegar o 2, que é o primeiro elemento, com o 0, que também é o primeiro elemento. Vai ficar 2 vezes 0. E aí eu vou somar um segundo elemento vezes o segundo elemento. Dá para entender? Aí fica aqui, ó, 2 vezes 0 mais 1 vezes 2. A mesma coisa para a segunda, que é a segunda linha e a primeira e a segunda coluna. E aí vai ficar 0, que é o primeiro elemento, e 3, que é o primeiro elemento. Então vai ficar 0 vezes 3 e 3 vezes 1, que é justamente esse aqui, ó. Porque é a segunda e a segunda, então é o elemento 2, 2, que é justamente esse daqui. Como que eu encontraria o elemento 2, 1? O elemento 2, 1, pego a segunda coluna, a segunda linha e a primeira coluna. Então vai ficar 0 vezes 0 e 3 vezes 2, que é aqui, ó. Como eu encontro esse? Eu vou pegar esse, a primeira linha, e a segunda coluna, porque esse elemento é o elemento 1, 2. Vou pegar a primeira e a segunda. Alguma dúvida? É meio chatinha essa notação, mas depois que você pega o jeito, acho que você pega o jeito fazendo questão, né? Eu, pelo menos, fiz milhões de questões para entender o que era isso. Mas se vocês não estiverem entendendo, podem perguntar. Beleza? Até agora tá tranquilo. Pronto, Sem show de bola. dúvidas. Essa aula de matrizes vai ser bem mais tranquila, porque como a gente está fazendo só uma introdução para vocês terem uma base, é realmente só a base, porque a gente não vai ver multiplicação na cadeira, né? Porque a gente começa a cadeira pensando que vocês já sabem. Aí por isso que a gente está fazendo essas aulas, porque caso alguém não saiba, já fica tudo tranquilo. Mas na cadeira a gente vai fazer algumas operações mais complicadas, mas também nada que foge muito disso. Acho que complica mais quando chega em determinante, em como encontrar os determinantes, que tem algumas técnicas importantes. Mas isso a gente não vai falar, porque justamente é o conteúdo da cadeira. E no curso a gente está fazendo só a base, então relaxem. E aí pronto, né? Aqui tem uma questão de multiplicar. Na verdade, tem duas questões
E aí a minha ideia é que eu faça essa primeira e dou um tempinho para vocês tentarem a segunda, mas eu tenho a resolução das duas, né? E aí na primeira é uma questão normal, só para você fazer a multiplicação, né? Aqui tem a matriz C e aqui a matriz D. Antes de tudo, a gente tem que ver se a matriz pode ser multiplicada. E aí aqui o formato da matriz C, ele tem 3 linhas e uma coluna, então é 3 por 1. E na matriz D tem uma linha e 2 colunas, então ela é 1 por 2. Como o final da primeira é igual ao início da segunda, eu vou conseguir multiplicar e a matriz resultante vai ter 3 linhas e 2 colunas. E aí vamos lá fazer a multiplicação, né? O primeiro elemento vai ser a primeira linha e a primeira coluna das matrizes, né? Então vai ser menos 1 vezes 2. Pronto, só isso. Vai ficar menos 2, já tá aqui. Aí o segundo elemento vai ser, na verdade, o A1, 2, vai ser a primeira linha e a segunda coluna. Aí vai ficar menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Aí assim por diante, vai ficar da segunda, o A2, 1. Eu pego a segunda linha e a primeira coluna. 2 vezes 2, que dá 4. Aí aqui eu pego 2 e menos 1, que dá menos 2. 4 vezes 2, que dá 8. E 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Tranquilo. E aí, se vocês quiserem, eu posso dar, sei lá, uns 5 minutos para vocês fazerem essa daqui. E aí a gente vai para a próxima. Ou então eu mostro logo a resolução e vocês... Mas o interessante é vocês tentarem, né? Pra gente já ver, porque geralmente surge dúvida quando você está tentando e meio que engancha, né? E aí justamente por isso que a gente deixa um tempinho. Pronto, então eu vou deixar aí uns 5 minutos, 6 minutos pra galera tentar. E quem for terminando, avisa aí, coloca o resultado do que deu pra gente ir fazendo aquela comparação, né? Pronto, galera, show de bola.
E aí, galera, alguém conseguiu? Que quer ser o corajoso de falar a resposta? Quatro por quatro? Dois por dois, não? E 4 elementos? Pronto, o Heitor aí tá show de bola. É justamente essa a resposta. Alguém quer mais algum tempinho para tentar resolver, ver o que errou, alguma coisa do tipo? Eu posso mostrar a solução. Pronto, show de bola. Todo mundo na paz. Então vamos lá mostrar como que faz. Pronto. Aqui, para facilitar, eu coloquei a mesma matriz uma do lado da outra, né? Justamente para a gente conseguir encontrar a linha e a coluna de cada uma. E aí, vamos lá. Primeiro elemento vai ser menos 2, mais 1 e 3, beleza? Que é justamente a primeira linha e a primeira coluna. Aí, o elemento da primeira linha, segunda coluna, que é esse aqui. Vou pegar a primeira linha e a segunda coluna. Vai ficar menos 2 vezes 1 e 1 vezes 2, somado, beleza? Aí, o elemento da segunda linha, primeira coluna. Pego na segunda linha, primeira coluna. Vai ficar 3 vezes menos 2 e 2 vezes 3, somado. Aí o segundo elemento ou esse elemento aqui, né, que é o elemento na segunda linha, segunda coluna. Pego aqui a segunda linha e a segunda coluna. Aí vai ficar 3 vezes 1, 2 vezes 2. Aí fazendo as somas, né, fica 4 mais 3, menos 2 mais 2, menos 6 mais 6 e 3 mais 4. E dá justamente 7007. Certo? Todo mundo na paz? Todo mundo já tinha acertado, né? Mas quem não acertou, não tem problema, galera. É uma coisa super tranquila, principalmente porque nas escolas tem algumas escolas que nem ensinam, né, matrizes, então fiquem tranquilos. E qualquer dúvida, se vocês não tiverem, não se sentirem à vontade de perguntar aqui e tal, no final da aula eu posso deixar meu número e meu e-mail, e aí qualquer coisa vocês falam comigo no zap ou mandam um e-mail, né? E aí, agora, a gente vai para algumas matrizes importantes, que elas têm algumas propriedades que a gente vai usar no futuro. Tem várias matrizes, então não adianta a gente comentar de todas, porque é realmente um número enorme, mas essas daqui são as que mais aparecem e que vocês talvez possam usar para alguma propriedade, para facilitar algumas contas. E aí, quais são? A gente tem a matriz nula, que ela pode ser de qualquer tamanho, mas todos os elementos dela vão ser zero. Tem a matriz identidade, que todos os elementos, menos a diagonal principal, aí por isso que a gente tem que comentar sobre a diagonal principal. A diagonal principal é essa, ó, onde todos os elementos vão ser meio que iguais. Por exemplo, esse aqui é o A11, esse é o A22, esse é o A33 e esse é o A44. Justamente porque esse aqui está na primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna e assim por diante. E aí a matriz de identidade pode ser de qualquer tamanho, mas ela sempre vai ser quadrada. Então o número de linhas vai ser sempre igual ao número de colunas. E aí quando a gente fala, identidade 2, é justamente a identidade que o tamanho dela é 2. Então vai ser só esses 4 elementos aqui, porque é das duas linhas e das duas colunas. E assim por diante, você pode ter uma identidade de qualquer tamanho. Se você quiser fazer a identidade 100, você pode fazer. Obviamente não vai ser muito útil, né? Mas você pode fazer. E aqui a matriz diagonal, que é muito parecida com a identidade, mas a identidade, a diagonal principal, é só com 1. E na diagonal, a matriz diagonal, vai ser qualquer número, mas o restante vai ser 0, beleza? Aqui também vai tudo 0, mas aqui na diagonal principal é 1, e aqui é qualquer número, mas continua sendo tudo 0 o resto. E aí também acho que é importante falar a diagonal secundária. Essa aqui é a diagonal principal
E a diagonal secundária vai ser o contrário dela. Então, vai ser essa daqui, ó. Beleza? Essa aqui é a principal. E quando você corta ela para fazer um X, a outra perna do X vai ser a secundária. Beleza? E aqui tem a matriz triangular, que ela é parecida com a matriz diagonal, mas o que é diferente? Tem dois tipos, a superior e a inferior. A superior é quando os números em cima da diagonal principal não são zeros. E a inferior é quando os números abaixo da diagonal principal não são zero. Então, por exemplo, nessa aqui, a diagonal principal é 2, menos 1 e 3. E aí os números abaixo são zero e os números acima da diagonal não são zero. Então, ela é uma matriz triangular superior. E na inferior é o mesmo raciocínio, mas aqui é a diagonal principal, os números abaixo da diagonal principal não são zero. Aí aqui tem, e os em cima são zero, certo? A matriz transposta. Matriz transposta é quando você pega uma matriz e meio que deita ela, ou então levanta. Foi assim que eu consegui entender. Como assim? Na matriz transposta, quais são as linhas dessa matriz? Eu tenho a primeira linha, que é 4, 5 e 6, e a segunda linha, que é 9, 8 e 7. Como que seria a matriz transposta? Tudo que é linha na matriz vai virar coluna. Então, a primeira linha é 4, 5, 6. Na matriz transposta, essa linha vai virar a coluna, que é justamente 4, 5 e 6. E a segunda linha aqui virou a segunda coluna. Também pode pensar que as colunas vão virar linhas. Aqui, ó, a primeira coluna é 4 e 9. Ela virou a primeira linha, 4 e 9. Segunda coluna, 5 e 8. Virou a segunda linha. E assim por diante. E aí você pode fazer de qualquer jeito. Ela não precisa ser quadrado, nem nada. Só que tudo que é linha vai virar coluna. Ou se você quiser pensar melhor, tudo que é coluna vai virar linha. Mas vai tudo meio que trocar, certo? E por último, que é uma das mais utilizadas, é a matriz inversa. Tem vários outros tipos, mas a gente também vai dar meio que uma revisada nesses tipos, assim, mais, vamos dizer assim, mais complicados ao longo da cadeira, então fiquem tranquilos. Eu coloquei nessa aula justamente só o básico para a galera não ficar com medo, não ficar assustada e tal, mas por isso que vai ser uma aula bem mais rápida, né? Eu acho que não vai dar nenhuma hora de aula, galera. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar, podem me perguntar. A matriz inversa é esse aqui, A menos 1. Como que a gente encontra a matriz inversa? Tem essa propriedade aqui, que a gente multiplica a matriz normal pela sua inversa, dá sempre a identidade na mesma ordem dessa matriz. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui a matriz A, que é 1, 2, 3, 4. Essa daqui é a matriz inversa, que é a que eu quero encontrar. E ela tem que ser igual à identidade da mesma ordem da matriz. Como essa matriz aqui tem ordem 2, porque eu tenho duas linhas em duas colunas, a identidade que eu vou usar é justamente a que tem duas linhas e duas colunas. Justamente para eu conseguir fazer o sisteminha e encontrar a matriz inversa. E aí a gente multiplica, então vai ficar 1 vezes A mais 2 vezes C, para esse primeiro elemento. Para esse segundo vai ficar 1 vezes B mais 2 vezes D, que é esse segundo elemento aqui. Esse aqui fica 3 vezes A mais 4 vezes C, e esse fica 3 vezes B mais 4 vezes D. Aqui, essa é a resultante da multiplicação da matriz pela inversa, certo? E aí a gente iguala, quando a gente tem uma igualdade de matrizes, a gente iguala elemento por elemento. Então, A mais 2C vai ser 1, B mais 2D vai ser 0, 3A mais 4C vai ser 0, e 3B mais 4D vai ser 1. E aí vocês concordam comigo que vai ficar justamente um sisteminha, você tem 4 equações e 4 incógnitas. E aí vai ser um sisteminha bem tranquilo de resolver, justamente porque eles vão ser iguais a 1 e 0, então muita coisa vai cortar e tal. E quando você encontrar o A, o B, o C e o D, você vai colocar justamente na mesma ordem que você colocou aqui nessa matriz. Muita gente coloca, tipo, quando vai fazer a matriz, coloca A, B, C, D, mas quando encontra os números, coloca A, B, o B aqui nesse lugar, C, D. E aí já não pode fazer isso, porque é outra matriz, entendeu? Não vai ser a inversa, justamente porque o B e o C
vão estar trocados. E aí tem que ter cuidado com isso. Quando você encontrar os elementos aqui, o A, o B, o C e o D, você tem que colocar justamente na ordem que você colocou aqui. E aí pronto, quando você encontra justamente a matriz inversa. Não, mas é porque, galera, não é que é fácil na escola e difícil aqui. Essa aula é justamente o que a gente vê na escola, entendeu? Acho que é porque eu, pelo menos, quando fiz o Enem, fazia, sei lá, uns 3 anos que eu não via matriz. Eu também não fazia a mínima ideia para onde ia. Mas vocês vão ver que a partir vocês fazendo exercícios, tentando essas coisas mais simples, vai ser bem mais tranquila a cadeira, beleza? A matriz inversa de algo do tipo 2, 3 vai ser assim, não pode, porque a matriz inversa, para uma matriz ter inversa, ela tem que ser quadrada. Justamente porque se fosse uma matriz. Peraí, só um minuto. Já eu te respondo, Matheus. Se for uma matriz. Se for uma matriz 2, 3, tu concorda comigo que eu não vou ter uma identidade desse formato, porque a identidade tem que ser uma matriz quadrada, né? Para ter o número de linhas igual ao número de colunas. E aí, se eu quiser fazer uma matriz de 2, 3, eu não vou conseguir, porque eu não vou ter uma identidade para igualar, entendeu? Então, não vou conseguir fazer essa propriedade. Por isso que só existe ou só existe inversa de matriz quadrada. Beleza? E o conceito inverso, a matriz inversa, o conceito dela não é meio que um conceito, né? Mas a utilidade dela é para outras coisas. Por exemplo, quando você quiser encontrar o determinante, vocês lembram, né? O determinante, aquele que você coloca entre as chaves, faz aquelas regrinhas para encontrar, que é um número. Quando você quiser encontrar, por exemplo, o determinante de alguma coisa, tem várias propriedades que usam a matriz inversa para facilitar o cálculo do determinante, entendeu? Então, o conceito dela é meio que um facilitador para outras contas. Tá entendendo? Pronto, beleza. Pronto, galera. Essa é a aula de matriz. Ah, é importante também, é que eu não coloquei aqui, mas tem também, se você não quiser fazer uma multiplicação entre duas matrizes, você pode fazer um escalar, que é um número qualquer, com outra matriz. E aí, como que seria isso? Por exemplo, nessa matriz A aqui, que é 7, 2, 1, 9. Se eu quisesse multiplicá-la por 3, eu multiplicaria todos os elementos por 3. Então, por exemplo, a matriz 3A seria 3 vezes 7, 27. 3 vezes 2, 6. Aqui ficaria 3. Ou 3 vezes 7 é 21, galera, pelo amor de Deus. E aqui ficaria 27. Então, a matriz 3A, quando você multiplica por um escalar, você multiplica todos os elementos por esse escalar, entendeu? E aí, pronto. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Podem perguntar aí, galera, qualquer coisa. Nada? Escalar é um número qualquer. Por exemplo, se tu tem 3, 3 é um escalar. Entendeu? Número. Cara, porque foi ligeiro, porque não tem muito o que falar sobre matriz, entendeu? O que teria mais para falar é de determinantes, que tem as formas de calcular um determinante, para que serve o determinante. Mas isso vocês vão ver amanhã, entendeu? E na sexta vai ter sobre os sistemas de equações lineares, que eu não sei se vocês sabem, eu pelo menos quando eu paguei a cadeira, eu não sabia que você podia resolver um sistema de equações por uma matriz. Mas eu não queria falar muito porque vocês podem se confundir e vai ter sexta-feira justamente sobre essa aula, entendeu? Então a aula que eu peguei é justamente uma aula bem mais geral sobre matrizes. E não tem muito o que falar sobre matrizes, sabe? É só realmente isso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Sei lá, alguma curiosidade, qualquer coisa. Eu fiz no Canva. Eu passei mais tempo ajeitando os desenhozinhos aqui dessas coisas do que colocando as coisas. Pois é, eu gosto muito de matrizes porque, principalmente na engenharia, você faz muita coisa com matriz, sabe? Tem muito coisa.
E aí é bem importante vocês... eu sou GC. Tô indo pro 5º período, galera. Mas vai dar certo. O primeiro foi o pior de todos. Mas vai dar certo, galera. Eu confio em vocês. E aí... Aí pronto, vocês vão ver que foi o pior, cara. Ai, não, é a Gabriela. Foi o pior, mulher. Porque eu entrei completamente desesperada. A minha dica pra vocês é que vocês entrem com calma, que vai dar tudo certo. Porque mulher, quando eu não conseguia fazer uma questão, eu já me desesperava, chorava. E aí também é muito importante vocês já criarem um grupinho para vocês tirarem dúvida. Porque eu sou muito envergonhada. Aí eu não tinha coragem de perguntar pro professor na hora da aula. Eu ia lá no meu grupinho, ei, galera, vocês entenderam isso? E aí eles me explicavam, entendeu? Não, mulher, mas tem que ter calma. Respira fundo e vai dar certo. Vocês vão ver que é tudo tranquilo. Aqui é todo mundo de EC, não, né? Tem alguém de outro curso, sei lá, de outra faculdade. Eu vi que tinha de outras faculdades também nos fóruns de CC. Pronto, show de bola. Eita, tem mais gente de CC. Aline, mulher, graças a Deus eu não reprovei. Não reprovei em nada, nunca fiquei de final. Eu acho que se eu ficasse de final, eu reprovaria direto, porque eu não ia ter a paciência para fazer uma final. Aí por isso que eu me mato de estudar durante o período para não ir de final, porque eu tenho certeza que se eu for de final, eu reprovo. Pronto, vocês têm mais alguma dúvida? A gente pode aproveitar esse tempo para vocês tirarem dúvidas sobre a faculdade mesmo, né? Porque acho que ninguém mais tem dúvida. MD não foi tão difícil porque eu fiz eu fiz um ano de cursinho pro ITA. E aí, quando você está estudando pro ITA, você vê muito assunto de MD. Mas assim, tu sabe se tu vai pagar com... Tu sabe o professor que tu vai pagar? Essa é a Angelina. Pronto, a Angelina, ela é muito tranquila. Se tu prestar atenção nas aulas e fazer as listas, é muito tranquila a cadeira. E ela também é muito, muito tranquila, ela é muito compreensível. Se vocês tiverem, por exemplo, não tá dando para estudar porque tem muita coisa, ela sempre adia as provas para deixar o melhor. E aí é isso. Nivon eu não sei, galera, porque eu paguei com a Angelina, beleza? A cadeira mais difícil para mim foi IP, né, que é a Introdução à Programação, porque eu entrei sem saber nada, 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 não sabia nem o que era programação. Entrei completamente, não vou falar burra, né, mas entrei ali sem saber nada, nada, nada. E aí foi um baque para mim, porque quando você entra sem saber nada, é um pouco difícil de acompanhar, mas dá para acompanhar. Eu paguei em EC, né? Então, EC você aprende com C. Muita galera acha ruim, mas eu particularmente achei bom, porque foi difícil entender no começo. Mas, por exemplo, se eu quiser aprender outra linguagem, como eu já sei tudo de C, tudo não, né? Sei a base de C, as outras linguagens ficam mais simples de entender, entendeu? E aí dá um desespero no começo, mas vai valer a pena, galera. Acreditem em mim. O que te ajudou a lidar com o estresse? Ih, mulher, aí o que eu, por exemplo, tinha dias que eu passava, sei lá, a tarde, eu sentava na cadeira e passava a tarde inteira tentando resolver as coisas de programação, sei lá, só parava de estudar umas 9 da noite, mas aí também eu não tava nem aí pra nada, fazia qualquer coisa, ia assistir filme, ia beber, qualquer coisa, galera. Você não tem muito como saber, como eu falar sobre o estresse, porque é meio que de cada um, né, como que lida com o estresse. Mas vocês têm que ter calma, têm que ter paciência. E, gente, dormir também é muito importante, tá? Esse negócio de virar... Eu, por exemplo, nunca virei uma noite. Porque para mim nunca valeu a pena. Eu sempre estava super mais cansada no outro dia, não rendia nada durante a noite que eu tinha virado. E aí o meu conselho é: tentem dormir às 7 horas, né? Assim, 6 ainda dá para ir, mas 7 é o ideal. E aí é isso. Mais alguma dúvida? Mulher, MD para mim, o baque foi na primeira prova. A primeira prova, meu Deus. O que é que a mulher tá perguntando? O que é que eu vou fazer?
Mas aí, depois que você toma o primeiro baque, aí você, não, vou estudar agora, vai dar tudo certo. Quantas matérias além das obrigatórias? Assim, no primeiro período você não pode escolher, né? Porque no primeiro período eles fazem a matrícula para você e são as cinco lá, né? Eu nunca passei de 5 cadeiras. Teve um período que eu paguei 4 e eu tento não passar de 5, principalmente porque eu tenho a monitoria e eu também tenho um programa de iniciação científica. E aí eu tento não pegar mais de 5, porque eu acho que 5 é o ideal, mas aí vai de cada pessoa para cada pessoa, sabe? Eu tenho uma amiga que pagou 7. Ela surtou, mas ela conseguiu pagar 7, entendeu? E aí vai de acordo com você. Introdução à computação. Peraí. Introdução à computação, pelo menos em EC, é completamente mesmo, mas é muito legal porque você mexe com Arduino, você faz lá os LEDzinhos acenderem, então IC é aquela cadeira para você relaxar, sabe, galera? Para você ficar bem tranquilo, se divertir com os LEDs acendendo, com o negócio fazendo zoada. Eu adorei pagar IC, foi bem divertido. E eu ainda tive um contra, né? Porque eu paguei EAD. Mas eu ainda consegui pegar o kit do Arduino, e foi super divertido. Quando eu tava estressada, vou fazer aqui os LEDs brilharem. Aí eu ia brincar com IC. No primeiro período, não, no primeiro período a matrícula já é feita pela própria faculdade, entendeu? Aí daí que vem o conceito de blocado e desblocado. Quando você está blocado, é que você está pagando as cadeiras daquele período certo. Quando você desbloca, é quando você pega um a mais, pega um a menos. E aí, quando você desbloca, você tem que meio que um ranking para saber se você consegue pegar aquela cadeira ou não. Na primeira aula de IC, acho que é de IC que falam. Acho que na aula de apresentação também devem falar. Mulher, fala um negócio de desblocar, é a pior coisa que existe. Eu, por exemplo, no segundo período, tava maluca, não querendo desblocar, mas vou falar aqui para vocês em off que não é essas coisas todas, tá, galera? Se vocês não tiverem conseguindo acompanhar as 5 cadeiras, não tem nenhum problema pegar 4, pegar 3, não tem. O negócio de desblocar, se você tiver umas notas bacanas, não precisa nem ser muito bacanas, umas notas ali médias, você consegue pegar qualquer cadeira que você quer, entendeu? Pronto. Mais alguma dúvida, galera? Podem aí perguntar, a gente tem até 3 horas. Mas aí, se ninguém tiver, a gente pode ir embora, né? A minha aula vai ser só um coach. E aí podem perguntar qualquer coisa sobre a faculdade, que eu vou tentar responder. Vai ter lista de matrizes. Eu posso fazer, se vocês quiserem, eu posso fazer um aqui rapidinho com as 5, 6 questões. Não? Sem lista? Eu posso fazer assim, eu faço a lista e a quem quiser fazer, faz. Mas quem não quiser também não tem nenhum problema, beleza? Calma, galera. Calma. Pronto, então eu vou fazer a lista para Gabriela. E aí. Mas eu posso fazer uma lista. Pronto, tá aí. Tem 2 pessoas que querem. Eu faço uma lista tranquila. Se vocês quiserem fazer. Galera, eu vou fazer, tá decidido. Vou fazer uma lista de 5 questões. Beleza. Quem quiser faz, e quem não quiser também não tem problema. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida nas questões, quiserem, eu vou colocar aqui meu número no chat. Meu número é. Esse é o meu número. E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser esclarecer qualquer coisa, podem falar comigo. Vai ser uma lista bem tranquila, até porque não tem muito o que cobrar de multiplicação de matrizes e essas coisas, tá? Vai ser uma lista bem mais, como que fala? Bem mais prática para você botar a mão na massa.